Bom dia, minha criança! Encerramos a nossa semana de prova, né? E as notas foram as mais maravilhosas possíveis. Parabéns pelo ótimo desenvolvimento, parabéns pela excelente nota, pela pontualidade, pelo esforço. Como eu disse, que vocês são crianças maravilhosas em relação a isto. E vocês lembrem-se que vocês são sempre melhores do que essas notas, não é verdade? Então, agora que acabou a semana de provas e hoje é terça-feira, o que é que nós vamos estudar? Então, vamos dar continuidade à nossa lição que nós estávamos de ciências, vamos terminá-la, certo? Falta bem pouquinho para depois a gente já começar na próxima lição, certo? E como nós estudamos sobre matéria, sobre as formas da matéria, sobre os estados da matéria, e depois fomos estudar sobre o ciclo da água, não é verdade? Depois estudamos sobre o que é água potável, que é a água que é própria para o nosso consumo, que a gente vai consumir, não vai nos fazer mal e que tem todos os sais minerais que a gente precisa, não é verdade? Que às vezes a água ela pode ser poluída, não é verdade? Se a gente toma, ela pode fazer mal. Então vimos que a água certa para o uso é a água o quê? A água potável. Então vamos dar continuidade e terminar a nossa lição. Então você vai abrir o livro na página 433. Pause o vídeo e abra o livro na página 433. Então, professora, nós já estudamos essa página, mas nós não terminamos, certo? Então, agora nós vamos terminar a poluição da água, certo? Então, vamos lá começar com a nossa leitura. Então, preste muita atenção, certo? Acompanhe. E se você não entendeu, pause o vídeo, volte. Se você não entendeu, me pergunte, certo? Mas não continue com você ficando com dúvidas. Vamos lá. Às vezes, a água apresenta-se poluída, isto é, contém substâncias químicas lançadas por fábricas, detritos, fezes e urinas. Tem cheiro desagradável e é imprópria para ser usada. Geralmente contém micro-organismos causadores de doenças. Então, não é sempre que a água ela vai ser própria para o nosso consumo, que servirá para a gente beber, para a gente sobreviver, que sabemos que a água é a fonte da vida, não é verdade? E necessitamos dela para sobreviver. Sem água, não tem vida. Então, quando a água não é imprópria para o nosso consumo, nós não devemos consumi-la, nós chamamos de quê? De água poluída, certo? Ou seja, e quando é, professor, que a água é poluída? Por exemplo, que a água do mar é salgada, e a água do mar nós não podemos beber, mas ela não é poluída. Sim, mas é porque ela é salgada, tem muito sal. Já a água doce, quando nós não podemos beber, então é porque ela está poluída. E quando ela está poluída, é quando contém substâncias químicas que as indústrias, fábricas, certo, cozinhas, lanchonetes, restaurantes lançam na água, lançam nos lençóis de água, que lá embaixo da terra, certo, tem os lençóis de água, que como é que a gente conhece? Conhece como veia, não é verdade? Que são as veias que alimentam os poços, o cacimbão, não é verdade? A gente não chama de veia. Então, aquilo é um lençol de água. E se a gente joga água suja, o esgoto, substância química, certo? Por exemplo, como os sabões, como tintas, essas coisas, vai poluir aquele lençol e vai deixar a água poluída. E bem também como os rios, certo? Então as substâncias químicas são os restos das produções, certo? Que as fábricas têm. Toda fábrica que quando vai fazer alguma coisa tem as substâncias químicas. E algumas delas, infelizmente, jogam na água, em vez de fazer o devido tratamento, de fazer a reciclagem, de jogar no local próprio. Aí não, preferem jogar na água porque é mais fácil e assim polui o rio. Mas também não é somente com as substâncias químicas, mas também com detritos, certo? Professor, como assim? O que é isso? Detritos. Então, detritos são restos de coisas, matéria sólida, por exemplo, tem pessoas que jogam concreto dentro do rio, restos de construções, pneu velho,
móvel velho, certo? Joga tudo ali dentro, plástico, garrafa, e aquilo vai poluindo o rio, os peixes vão morrendo, vai ficando sem vida e vai ficando cada vez mais sujo e o rio acaba ficando poluído. Além disso, nós também temos as pessoas que jogam fezes e urina dentro do rio. Então, a fezes e a urina, tanto dos humanos como dos animais, devem ser tratadas, devem ir para o sistema de esgoto, para as fossas, para os reservatórios de esgotos para ser tratado. Não podem ser jogados diretamente dentro de um rio ou na natureza, certo? Porque aquilo pode poluir o lençol freático, certo? A terra vai absorver tudo e em grande quantidade vai poluir o lençol freático. Então tudo tem que ter o tratamento, certo? E um detalhe que a água, quando ela está poluída, ela tem um cheiro desagradável. A água, quando está descendo assim no rio, no córrego, no riacho, ela não é bem agradável. Chega a gente sentir aquele ventinho frio, não é verdade? Aquele cheirinho de natureza. Mas a água, quando ela está poluída, ela é muito fédida, certo? Então ela tem um cheiro desagradável, um cheiro podre, infelizmente. E por conta disso, ela é imprópria para o nosso uso. Por quê? Porque geralmente a água, quando ela está poluída, ela tem micro-organismos, certo? Que vai causar doença na gente, como diarreia, certo? Como infecção no intestino, infecção, pode até dar algum tipo de infecção urinária, certo? A infecção urinária eu não tenho certeza. Mas as outras eu tenho, certo? Além de outras doenças, como doença na pele, doença nessa parte assim, por exemplo, nos homens na barba e no cabelo, nas mulheres no cabelo, certo? Na sobrancelha. Então, a água poluída pode causar muitas doenças e doenças seríssimas. Então, temos que ter muito cuidado, certo? Dando continuidade, a água poluída ou contaminada pode causar graves prejuízos aos seres vivos. Está vendo? Quando a água está poluída, os danos podem ser gravíssimos, certo? Podem trazer doenças seríssimas. A pessoa pode nunca mais ficar saudável do mesmo jeito, certo? E pode se alastrar muitas doenças, certo? Uma comunidade inteira pode ficar doente por conta da água poluída. E do mesmo jeito, os animais. Então vamos dar continuidade agora, cuidados com a água. Então, para manter a qualidade da água, o governo deve criar serviços de saneamento básico, tratamento de rede de distribuição de água, tratamento e rede de esgoto, coleta e tratamento de lixo. Então, para manter a qualidade da água, para manter ela sem poluição, manter a água própria para o nosso consumo, o governo, certo? Ele deve cuidar das águas. Ele deve criar empresas que cuidem das águas, certo? Principalmente do esgoto, para que o esgoto não volte para os rios e reservatórios, certo? Além de o governo fazer a empresa que canaliza a água até a nossa casa, mas ele também deve ter cuidado para que o esgoto, os detritos, coisas químicas não caiam nas águas, assim para não poluí-las, certo? E também com a coleta e tratamento de lixo, porque tem gente que joga o lixo dentro da água. E assim devendo tratar e cuidar da água, certo? Então o governo também tem que ter cuidado com o lixo, deve sempre estar coletando o lixo, deve evitar que caia esgoto dentro dos rios e águas. Entendido? Não entendeu? Me pergunta, certo? Os agricultores devem controlar e ter cautela no uso de agrotóxicos e inseticidas, que acabam contaminando as águas. Então, quem trabalha na roça sabe que às vezes é preciso usar um veneno, que é o quê? Um agrotóxico, na verdade, para controlar as pragas na lavoura, para que, por exemplo, que as lagartas não comam tudo, para que os besouros não acabem com as plantações. Então é preciso usar um agrotóxico. Mas ao mesmo tempo, é preciso usar o agrotóxico certo e que não seja muito tóxico, certo? E que não agrida muito o meio ambiente. Já tem alguns que não agridem tanto, certo? E usar na medida certa. Se usar exagerado, quando cair no solo, vai poluir, certo? Vai poluir aquele solo, vai poluir a água. E do mesmo jeito, as frutas deixam de ser saudáveis. Então, é preciso ter muito cuidado com os agrotóxicos, que é para não acabar contaminando a água. Principalmente que as plantações geralmente são próximos aos rios, próximo ao poço, ao cacimbão. Então, aquele veneno pode poluir a água, certo? Continuando,
A população deve colaborar não jogando lixo nos córregos. Então, além do governo cuidar das águas, além dos agricultores terem cuidado com os agrotóxicos, a população também deve ter cuidado e não jogar lixo nos riachos, nos córregos, certo? Então, córrego, riacho, essas coisas não é lugar de lixo. Se você vê alguém jogando lixo no córrego, no riacho, você pode dizer: olha, tenha cuidado que não é local de lixo. Você vai poluir as águas e vai ficar sem água para beber e para sobreviver se não tiver cuidado. Pode dizer isso que você vai estar certo. Então, a população também deve ter essa consciência, essa conscientização de cuidar das águas e não jogar lixo, certo? Porque para não poluir, também para não provocar enchentes, certo? Dando continuidade, as indústrias devem obedecer às leis que proíbem o lançamento de substâncias tóxicas nos rios, lagos, lagoas, etc. Então, já vimos que o governo deve cuidar, agricultor deve ter cuidado com veneno, a população não deve jogar lixo nos córregos, né? Ter cuidado também. Agora, as indústrias também devem obedecer às leis que proíbem que elas joguem as substâncias químicas nos rios e também os restos da produção nos rios. Não só nos rios, mas também nos lagos, lagoas e todos os outros reservatórios de água doce, certo? E também no mar, não pode, que ele tem vida, em toda água tem vida. E também é importante para todo o ciclo da água do planeta, porque às vezes nossas chuvas vêm da evaporação da água do oceano. Então nós também devemos cuidar deles. E por isso as empresas devem ter cuidado e obedecer às leis e não jogar nada dentro dos rios, certo? Se um dia você for um empresário ou uma empresária de muito sucesso, você está lá, tem uma fábrica, certo? Então você diz, então não, meu professor me ensinou que eu não posso jogar coisas dentro do rio. Então você vai cuidar do resto da sua empresa, vai fazer reciclagem, vai ver a melhor maneira de descartar aquilo, porque existem as maneiras certas. É só procurar, certo? E lembrando, aqui está no final do texto, só assim as águas dos rios, lagos, riachos e mares se manterá limpa. Se nós não fizermos isso, as águas dos rios não ficarão limpas e depois logo a água para a gente beber, para a gente tomar banho e cozinhar vai ficar muito difícil. Então vamos começar a criar consciência, vamos começar a parar de jogar coisa na natureza, principalmente nos rios, riachos, açudes, poços, tudo que tiver água, nós devemos tomar cuidado, certo? Então, tudo entendido sobre a poluição da água? Se você não entendeu, pode me perguntar, certo? E qualquer coisa, você pode ligar, mandar áudio que eu atendo e respondo, ok? Se eu não responder na hora é porque eu não posso, mas assim que eu tiver tempo eu respondo. Então, como lição, vocês vão fazer esse exercício que começa na página 433 e vão terminar isso da página 434, certo? Então, essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Então, agora vamos para a nossa próxima aula, que vai ser de história.